Salmo de número 77, nós vamos ler do verso 6 ao versículo de número 12. Depois ainda vamos no Novo Testamento, Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, depois estarei dando o versículo, né? Mas primeiramente Salmo 77, verso 8 ao verso de número 12. De noite chamei a lembrança do meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Agora, Coríntios capítulo 13, verso de número 11. Coríntios capítulo 13 e o verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Podem se assentar, que Deus abençoe a nossa meditação. Com a graça de Deus, irmãos, nós vamos meditar aqui um pouquinho sobre etapas de nossas vidas. E eu espero que o Senhor nos ajude a transmitir da forma que nos foi passado. Eu sei que muitas respostas Deus poderá trazer a muitas vidas aqui nesta noite. Principalmente o que é que se passa com a sua pessoa. Porque uma coisa que a gente vê, inclusive eu estava ouvindo até um médico falando sobre isto, que o grande problema do povo chamado cristão é não saber diferenciar o que é natural e o que é espiritual. Compreendeu? O que é saúde e o que é espiritual. E às vezes embola tudo. E aí o diabo trabalha através disto. E o diabo, ele é o acusador. Então, se você tem algo na sua vida que você tem dúvida se aquilo está certo ou não está certo, se você tem falta de saúde, ele vai trabalhar para te acusar naquilo. Se você acertou tudo, ele vai te acusar e dizer que aquilo não ficou bem certo. Se você não tem nada na sua vida, ele vai querer trabalhar no seu psíquico e dizer que você não é um eleito. Ou então vai dizer que você, em uma atitude que você teve, você cruzou a linha da misericórdia e para você não ter mais salvação. Ele vai te bombardear de tudo quanto é forma que ele pode. Esse é o trabalho dele. Mas é aí onde você tem que saber o que é você, o que é Deus, o que é o diabo e o que é a sua saúde. Se você notou a leitura aqui do Salmo 77, do verso 8 a seguir, o salmista Asaf, ele diz que começou a meditar de noite e ele ficou turbado. Será que Deus encerrou a misericórdia? Será que Deus não tem mais prazer nisso? Será que Deus não tem mais prazer em perdoar? Ou seja, ele estava sendo bombardeado. Mas aí quando ele começou a lembrar, amém? Começou a lembrar do que Deus já tinha feito com ele, ele disse, isso não sou eu, isso é enfermidade minha. Eu estou enfermo. E ele disse, eu não deixarei de contar para o do Senhor as maravilhas e as coisas que ele tem feito. Estão entendendo, meus irmãos? Então tem coisa que não é você. Tem coisa que não tem nada a ver com espiritualidade. É como às vezes no rádio eu disse, tem muitas pessoas, sem querer ofender, que estão confundindo esquizofrenia com ser vidente, com ver visão.
Estão entendendo? Ou melhor dizendo, em ser espiritual. Uma pessoa que tem um grau elevado de esquizofrenia, talvez não esteja pronunciando correto, ele tem tendências a se elevar ou abaixar. Estão entendendo? Dependendo do grau, ele fica muito emotivo. Tem deles que chega até a dizer, uma pessoa que pesquisa muito estava dizendo para mim, que diz que lá em Jerusalém os judeus já acostumou, através dos, como é que fala, das caravanas, do turismo lá em Jerusalém. Então de vez em quando tem alguém que pira lá. Ele é tão emotivo, ele é tão coisa pessoal com o cristianismo, com a fé dele, que de repente ele começa a andar naqueles lugares históricos, vai na tumba de Jesus, vê o lugar que Jesus passou, vai no Monte das Oliveiras, e aquilo vai tomando ele, e eles falam que é o síndrome de Jesus. De repente a pessoa está caminhando, ele salta na rua e começa a pregar para os judeus, pregar para todo mundo, e ele acha que foi o Espírito Santo que tomou ele. Não foi o Espírito Santo, é um síndrome. Vocês estão compreendendo? É um síndrome que tem. Existe um síndrome, a ciência descobriu, que por exemplo, você chega num grau, que se você canta, você põe na sua cabeça que você canta melhor do que todo mundo que existe, mas só você vê aquilo, ninguém mais, só você vê aquilo. Então são coisas que é tudo falta de saúde, né? Essa doença que dá muito nas pessoas, quando chega a uma idade, principalmente é um histórico muito grande da minha família, a pessoa começa a ter visão, a pessoa começa a ver coisas, e aí ele começa a ler a Bíblia, e a mente dele embaralha, e ele começa a ver aquelas coisas que ele lê, e aí, é como esses tempos atrás, vocês viram na internet, pessoas escreviam aquelas visões extensas e aquilo encabulou muita gente. Quantos áudios eu não recebi, inclusive de irmãos, que ouvia aquilo e ficava encabulado e me mandava: pastor, será que isso é real? É verdade mesmo que o Rio de Janeiro vai ser tomado por um tsunami? Porque a pessoa diz que teve uma visão que ele foi lá no fundo do oceano e ele viu um tremor que estava acontecendo lá e que o Rio de Janeiro será varrido do mapa, porque não sei o quê, e a pessoa fala com aquela convicção como se aquilo fosse real. Estão entendendo? E nada mais, nada menos do que às vezes um mal de Alzheimer. E a pessoa não se preocupa de cuidar da sua saúde. Se você às vezes quer bater na cara de um crente, eu mesmo já tive problema no escritório. A pessoa chega lá e começa a dizer: irmão, procura um médico. Irmão, vai se cuidar, vai se tratar, você está com um problema de saúde. A pessoa se cala e não fala nada. Você olha na cara dele que ele não gostou. Ele não gostou. O pastor está achando que eu estou doida. O pastor está achando que eu estou doido. Eu não estou chamando ninguém de doido e ninguém de doida. Eu só estou querendo dizer o seguinte: nós temos um limite. Para vocês não acharem que eu estou pregando só para vocês, porque de um tempo para cá as pessoas estão tomando muito como se fosse para mim, como se fosse para aquele. Eu vou falar de mim. Teve um tempo que eu me aprofundei tanto, e esqueci de tirar o pé do acelerador, que eu comecei a ver chifre na cabeça de cavalo. Isso é uma expressão comum que todo mundo usa para vocês entenderem. Aí quando eu vi que não tinha mais jeito, que como diz o ditado comum aí, né? Hoje mesmo eu brinquei com uma pessoa, hoje eu estou assim, um helicóptero para mim é um mosquito. Eu estou bem, graças a Deus. Mas teve um tempo que um mosquito era um helicóptero. Ou como diz o meu neto, é um horoscópio, né? O mosquito é um horoscópio, né? E tem vezes que você está assim. E aí eu fui na casa de uma pessoa que eu tenho muita intimidade, fui lá para a casa dele, fiquei lá e ia pescar. Lá perto do rio ia pescar. Que é o conselho que o profeta dá. E eu amo pescar. E eu vou falar para vocês o que ocorreu comigo. Quando foi certas horas da madrugada, e eu de olho aberto, como eu estou aqui com vocês, eu escutei uma batuqueira no banheiro da casa dele, e batendo taiadeira, e caindo em entulho, e gente rapando com a enxada do entulho,
E estava em dois, e conversava, e naquela época, estava difícil de arrumar pedreiro, como eu falei aqui outro dia, era a época da vaca gorda. Eu falei, vai ver que o pedreiro que ele gosta não tinha tempo durante o dia, está trabalhando à noite. Eu falei, mas eu estou precisando no banheiro, como é que eu faço? E aquele converseiro, e pai, batendo taiadeira, e arrastando entulho, e conversando, e eu ali. Quando chegou umas certas horas, deu uma acalmada, eu falei, eu vou lá, vou pedir licença e vou usar o banheiro. Quando eu cheguei lá, que eu abro a porta do banheiro, tudo normal. Eu falei, Paulo Sérgio, você pirou? Você pirou? Você chegou no seu limite. Mas eu nem me preocupei, porque eu sabia que simplesmente era exaustão, canseira, enfado, entendeu? Só descansei e nunca mais escutei nada. Vocês estão entendendo? Mas tem coisa que a pessoa não sabe diferenciar o que é enfermidade e o que é. Tem pessoa que foi descoberta não faz muito tempo que angústia, nem toda angústia é espiritual, angústia pode ser enfermidade. Entendeu? Enfermidade. Pessoa que ele se desgasta tanto e ele arruma uma angústia no peito dele, ajoelha no pé da esposa, implora por perdão por coisas que nem ele fez, achando que se ele confessar até um pensamento que ele teve errado, aí vai confessar até pensamento, vai confessar um olhar que ele deu errado, vai confessar tudo, achando que quando ele fizer aquilo vai aliviar tudo. Aí ele faz, não alivia nada. Aí ele fica, meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, você não fez nada, meu querido. Vai se tratar, vai se cuidar, vai no médico, vai tomar remédio. Estou entendendo? Essa é a realidade. Bom, seguindo, isso são coisas naturais, coisas que acontecem, coisas cotidianas. Então, como eu estou falando, quando você vê pessoas, porque Deus me arrebatou até o inferno, e eu vi não sei quem lá, você fala assim, para com isso aí. Nada de querer arrebatado ao céu, arrebatado ao inferno, porque eu fui arrebatado ao céu, e Deus me falou que a sua vinda está próxima. Meu Deus do céu, para com isso, gente. A Bíblia está recheada dizendo que Jesus está voltando. Jesus ia levar alguém no céu para voltar, e disse que viu lá isso, viu aquilo. Me perdoe, não estou querendo ofender, na maioria das vezes é mal de Alzheimer. Entendeu? Vamos parar com isso aí. Vamos ser maduros. Entendeu? Deus está aí com a medicina, e Deus opera através da medicina. Se você sentir que não está muito legal, que não está muito bom, vai tomar um remédio, vai tomar um complexo vitamínico, né? Principalmente de vocês que sempre estão de cama aí, acamado, chega nessa época de transição de outono aí, de verão para outono, de outono para inverno, é normal, é comum todo ano, vai para a cama, e é garganta, e é febre, é isso, aquilo. Será que você não aprende que quando está terminando o verão, você vai lá na farmácia, acho que custa R$10 um complexo de vitamina C, toma logo uns 2, 3, amém? Se você não tiver condição, fala para mim que eu te compro pelo menos 2, entendeu? Para você tomar, para você se equipar, se automunir, para isso não te pegar tão forte, porque às vezes é uma carência que tem no seu organismo. Irmãos, eu coitado de quem tem a quinta série fica dando aula de medicina aqui, mas eu só estou falando do que eu tenho conhecimento. Estão entendendo? Agora, Paulo diz assim, quando eu menino, deixa eu ler novamente para que os irmãos entendam algo aqui muito importante. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino. Então tem coisas que está relacionado a sentimentos que nós queremos mudar. Às vezes queremos mudar o sentimento de um adolescente, de um jovem, para o sentimento de uma pessoa adulta. Não tem como, irmão, isso é natural, isso está na pessoa. E não tem como você mudar o sentimento de uma pessoa que está doente. Irmão, vamos animar, irmão, vamos animar. Animar o quê? Ele está morrendo, ele precisa de ajuda. Profeta de Deus, o irmão Brana, dotado de um dom que ele tinha, ele ia no médico regularmente, ele fazia check-up. Aonde que arrumaram esse extremo que cristão não pode ir no médico, que cristão tem que ficar só orando, não, irmão, eu tenho fé muito na oração, porque eu tenho fé na oração. Irmão, para com isso. Vamos sair dessa meninice, amém? E vamos procurar ajuda. Eu creio que Deus ainda é o mesmo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua curando, ele continua fazendo sinais e maravilha, mas tem coisa, meu amigo, que ele quer ser glorificado de uma outra forma. Amém?
Louvado é o nome de Jesus. Mas vamos ver aqui algo aqui que inclusive vai ajudar as irmãs da menopausa. Amém? Porque em tudo isso nós fomos agraciados. E os homens da andropausa. Você nem ri não, porque tem menopausa e andropausa. Entendeu? Então, e você vai ver a fase que nós passamos, o sentimento que temos. Hoje eu lembro das coisas que eu fazia quando eu tinha 20 e poucos anos, eu sinto até vergonha. Às vezes eu olho para a cara das pessoas assim, eu fico com vergonha deles da maneira que eu agia. E não tinha como eu agir diferente, porque aquilo é o que estava em mim no momento. Estou entendendo, meus irmãos? O irmão Bruno começa falando de uma tal de irmã Hattie, que nós conhecemos como a mocinha que tem estado aleijada desde que era um bebê. E ela é uma mulher agora e ela está numa condição muito má. Ele falando dessa irmã. Agora, cerca de 1 ano atrás, eu desci lá quando ela teve o seu primeiro ataque. E imediatamente encontrei qual era o seu problema. Pela ajuda e a graça de Deus. Agora, realmente o problema da moça, ela fica sentada, seus membros se comprimem. E ela nem mesmo pode separá-los. Isso é o que causa, é a causa da tremenda pressão sobre o sistema nervoso. Estão compreendendo? Até a posição que você se senta demais no seu trabalho, a maneira que você faz, isso pode trazer tensão nervosa. E você fica se perguntando, por quê? Por quê? E ela, como era cadeirante, de tanto ficar naquela posição, comprimia os seus nervos, seus músculos, e aquilo causava um estado nervoso. Estão compreendendo? Mas o que é? Não há nada fisicamente errado com a moça. Fora da perturbação da paralisia infantil, quando ela tinha cerca de 6 meses de idade. Ela choramingava e chorava quase que toda a sua vida. Até nós oramos por ela muitos anos atrás e ela tem estado feliz desde então, até cerca de 1 ano atrás. E agora na realidade, menopausa. Ela chegou na idade da menopausa. Em outras palavras, a mudança de sua vida. A vida muda. E a pessoa não quer mudar junto com a vida. Ele não quer mudar o sentimento junto com a vida. E a vida muda. É como diz o profeta, quando você vê um homem de 40, 50 anos querer se comportar como rapazinho, vestir como rapazinho, ele disse, alguma coisa está errada. Uma mulher de 50, 60 anos de idade querer se vestir como uma mocinha, ela está olhando pelo retrovisor, alguma coisa está errada com ela. Porque o sentimento muda. E seus nervos estão numa terrível condição. E a domina, e tem metido em sua cabeça que ela está morrendo. Que ela simplesmente não vai viver de uma hora para outra. E vocês sabem, e mulheres sadias, fortes, têm uma dificuldade terrível. Algumas vezes tem que tomar doses de hormônio. E ir a instituições e receberem tratamento para distúrbios e tudo mais, durante aquele tempo. O problema é que tem gente que não assume que ele precisa se tratar. Tem gente que se você fala oi para ele, ele já fala, o que foi? O que você dá para minha cara? E ele não se dá conta, ele não acorda, que ele precisa passar por um médico, fazer uma avaliação, tomar um calmante, para viver uma vida em paz. Mas não, é durão, é durona, acha que tem saúde, que está tudo bem. Ele precisa de médico, não estou doente, não, nem estou doido, não. Mas ninguém pode falar nada que sobe a serra. O que está acontecendo? Alguma coisa está errada. E tudo mais, durante aquele tempo, o ser humano tem 2 mudanças de vida. Preste atenção. Vocês estão prestando atenção? Eu esqueci de dizer, eu estou lendo a mensagem acusação, tradução de Jeffersonville, parágrafo 7, a seguir. Eles têm a mudança de garoto a homem, de mulher, de mocinha a mulher.
por volta de 16, 17 anos de idade, tornam-se um bando de irresponsáveis. E quando o pastor Paulo fala que a melhor idade para se casar é depois dos 21, 22, 23 anos, tem gente que acha que eu estou querendo tomar conta da vida deles. Aí casa novo demais, e ainda não está na idade, quer dizer, o sentimento ainda não é de uma pessoa 100% responsável. E aí entram os choques, aí entram os problemas, os desgastes, e quem é que vai resolver isso? Aí depois assim, se eu soubesse que era assim, eu não teria casado, mas eu te avisei. Paulo avisou. Estão entendendo? Tem gente que já está enjoado de tanto eu falar nisso, mas o que eu vou fazer? Eles têm mudança de garota a homem, de mulher, de mocinha a mulher, por volta de 16, 17 anos de idade, e tornam-se um bando de irresponsáveis. E se puderem, simplesmente aturem-nos durante esta idade. Eu tenho uma filha nessa idade exatamente agora, Rebeca, orem por ela. Vamos orar pelos nossos adolescentes? Não criticar, mas orar. E como eu estava dizendo para o irmão, se Deus permitir, um dia nós vamos tomar esse quadro novamente, nós vamos começar aí por um mês ou dois, ou até o dia que Deus permitir, nós vamos falar sobre formação pessoal. Tem coisa que talvez você não teve um pai, uma mãe que pôde te ensinar, mas a Bíblia te ensina a ser uma pessoa correta. Para você ter uma formação correta, para você entrar e sair em qualquer lugar e ser bem sucedido, ser bem visto, na tua entrada e na sua saída. Embora que diz o ditado comum que papagaio velho não aprende a falar, mas nós aprendemos porque temos o Espírito Santo. E no nosso interior nós não somos velhos, nós temos um Espírito que se renova a cada manhã. Amém? Agora diz o profeta, nessa idade exatamente agora, Rebeca, orem por ela. E Billy, cada um de nós passamos por essa frenética idade. E assim nós devemos aturá-los, compreendendo que isso é algo que eles têm que atravessar. Ou seja, não tem desvio. Vai ter que passar por ali. Eu passei, você passou, e eles têm que passar. Então precisa de alguém do lado, paciente, amoroso, amém? Tolerar eles e falar para eles, ajudar o máximo possível para não fazer burrada nessa idade. Que Deus nos ajude. E agora, Edith, com essa mudança dos 7 anos, a cada 7 anos sua vida muda. Então a minha já mudou muito. Já mudou umas 7 vezes. E vai mudar mais ainda. A cada 7 anos sua vida muda. Então, as 7 vezes 7, veja você, e isto se torna um pouco difícil. E essa é a mudança completa. Isso molesta as mulheres. Amém? Que é a idade da menopausa, como nós vamos ver aqui o profeta dizendo que muitas vezes elas estão achando que o mundo está acabando, que ela vai morrer, ou que ela fez alguma coisa para Deus, ela fez alguma coisa para o marido, ela fez alguma coisa para a filha, ela fez alguma coisa que ela precisa fazer alguma coisa para se aliviar. Não tem nada a ver. É só uma mudança que está acontecendo no seu corpo, na sua vida, e você tem que ser madura, ser forte para atravessar aquilo, porque a vida prossegue. Agora, se tratando dos homens, que os médicos falam andropausa, o profeta diz, né? Veja você, isso torna um pouco difícil, e essa é a mudança completa. Isso molesta as mulheres. O homem geralmente adquire um comportamento estranho durante esse tempo. E algumas vezes deixam suas esposas. E que comportamento estranho. Mas as mulheres são estéreis após isto.
E todos nós passamos por isso, e devemos lembrar que essas coisas que devemos tolerar um ao outro e entender essas coisas, entender. Mas tem gente que não quer pôr na cabeça, não, eu não concordo com isso não, eu acho que crente tem que orar, irmão, pelo amor de Deus, nós somos corpo, alma e espírito. O que é corpo, o que é espírito, e o que é alma. Estão entendendo? O profeta diz em várias mensagens, você não recebe o Espírito Santo na sua carne, no seu corpo, então você não teria nenhum desses problemas, você recebe o Espírito Santo na sua alma. Porque se o Espírito Santo estivesse na sua carne, eu queria ver um dente seu apodrecer, eu queria ver um cabelo cair, eu queria ver uma ruga aparecer. Porque ele é vida. E a pequena Edith tem chegado a essa condição e ela tem perdido muito peso. Agora diz o profeta, vão vocês todos juntos, mas simplesmente uma vizinhança lá embaixo. Eles estão com ela, dia e noite. Veja a situação que a moça ficou, perturbada, que tinha que ficar com ela dia e noite do lado dela. Eles estão com ela dia e noite. E uma vizinhança ali, o tabernáculo, e diferentes tabernáculos, os tabernáculos de irmãos aqui, alguns de vocês, desçam e visite a família. Eu estou certo que eles dariam valor a isso. Simplesmente desçam e se assentam com eles um pouquinho, e converse com eles, aperte a mão deles, ainda que não seja mais do que uma visita amigável. Amém, meus irmãos? Então são coisas que nós temos que ajudar as pessoas a atravessar. Estou entendendo? Agora é claro, uns são mais afetados, outros menos afetados. Agora nós vamos até entrar em outra coisa aqui muito importante. Por exemplo, na mensagem Conferências, parágrafo 41, lembra da leitura que nós fizemos, que o próprio vidente Asaf, e cantor mor de Davi, ele disse que aí ele estava, e ele teve maturidade para dizer, isso é enfermidade minha. Irmãos, eu não tenho vergonha de dizer, eu já fui um semidepressivo. Eu já senti melancolia, medo, insegurança. E você sabe como é que eu me livrei disso? Vocês querem saber? Toda vez que a insegurança vinha, que o medo vinha, eu convenci a mim mesmo que aquilo não era eu. Lembrando desse Salmo 77, que isso era uma enfermidade minha, mas não era eu. Eu sabia quem eu era antes daquilo. Então eu disse, quando eu sair disto, eu vou voltar a ser o que eu já fui. E eu saí e voltei a ser quem eu era. Agora, se você pôr na sua cabeça que aquilo ali é você, que é você, porque você está assim, porque não sei o que, e fica só lamentando com um, e lamenta com outro, e lamenta com um, e lamenta com outro, irmão, você tem que enfrentar a situação. Porque o diabo vai te bombardear nesse tempo, o diabo vai te colocar coisa na cabeça que você nem imagina. Mas confia no Senhor teu Deus. Né? Aqui na mensagem Conferência, o profeta sobre discernimento, ele discerniu uma irmã. Só para os irmãos terem uma ideia, esse tempo atrás uma preciosa irmã aqui disse que ela estava orando e alguém repreendeu ela porque ela estava fazendo muito barulho. Aí em seguida, a gente pregou mais ou menos algo sobre isso e ela se encabulou e o marido dela falou, o pastor não falou isso, o pastor não falou desse jeito, o pastor não disse isso, não, porque não sei o que, eu falei, o irmão me falou, irmão, é simples, a pregação está no YouTube. Se assenta com ela, pega a pregação, vá assistir, quando chegar naquela parte você dá uma pausa, volta de novo, põe ela para ouvir, dá uma pausa, olha aí o que foi que ele falou, aí ela entendeu. Mas ela está passando por essa hora difícil, que nós estamos falando aqui. Você entendeu? Então a pessoa acha que tudo está atacando ele, tudo está perturbando ele, tudo é contra ele. Irmãos, se o marido não tiver discernimento, você vai ficar brigando com uma doença. Aquilo lá não é tua mulher. E o pastor da mesma forma, você vai ficar brigando com doença, batendo boca com membro, por causa às vezes de falta de saúde dele? Não.
Falei, é sempre, irmão, pega a pregação, vai lá assistir e confere, e você vai ver que não foi isso. Já umas várias vezes, irmão, pega a pregação, é gravado, vai lá, pega a pregação, leva para casa, vai ouvir direitinho, você vai ver que eu não disse daquela forma que você entendeu. Mas a pessoa põe na cabeça. E às vezes é uma enfermidade. Estou entendendo? E o profeta sobre discernimento aqui na mensagem Conferência 41, ele disse, eu vou dizer a esta mulher enquanto o Espírito Santo está sobre mim. Eu tenho de parar então, veja, porque começou a se mover. Esta senhora sentada aqui agora, olhando nessa direção, esse homem pediu, não é nada sério, é uma mudança de vida, só menopausa, uma sensação de melancolia, de cansaço, e toda confusa, olha para você ver. A irmã ficará bem, não tema, está vendo? É exatamente o que é agora. Agora, o grande Espírito Santo em sua presença. Ela estava melancólica, ela estava exausta e estava confusa. E o irmão disse, irmã, não tem nada de errado com você, é só menopausa. Estou entendendo? Só para os irmãos entenderem, quando você for tomar um remédio, não tenha medo, por favor, leia a bula. E dependendo do caso, sofra, mas não toma. Eu uma vez fui tomar um anti-inflamatório tão forte, que eu pedi para alguém ler a bula e eu não tomei. Porque na bula dizia assim, efeitos colaterais, transtorno mental, entendeu? E às vezes até visão dupla. Até visão dupla tudo bem, é só mirar no meio. Você está dirigindo, vê duas ruas, você sabe que não é a rua do lado onde você vai no meio porque vai dar certo. Não, brincadeira, não faz isso não, né? Mas o transtorno mental, você já imaginou isso? Você fala uma coisa, eu entendo outra. Eu olho uma coisa e entendo diferente. E a pessoa não sabe que é uma droga, é um medicamento que está fazendo aquilo com a cabeça dele. E o que está de gente por aí assim é incrível. Vocês lembram da questão aí da viagem dos adolescentes? Vocês lembram, né? De repente uma irmã ligou para mim e mandou até um áudio. Preste atenção. A pessoa confirmando para ela que já tinha fechado eu e 2 pastores para pegar um ônibus, já que já estava fretado, e que eu ia junto com o ônibus, os 2 pastores iam, e nós ia tudo numa viagem só. Eu falei, incrível, eu não estou sabendo disso. Não estou sabendo disso. Eu falei, Deus te abençoe, irmã, por entrar em contato comigo. E ela ligou para saber se tinha vaga, porque ela queria ir. E eu falei, como que tem vaga se nem eu sei disso? Mas mandou o áudio, ela não estava mentindo, ela mandou o áudio comprovando, a pessoa dizendo, não, vai sair um ônibus aí, com os 2 pastores, o pastor e mais 2 pastores vizinhos, não vou citar nome, não é? Já está tudo certo já, e vai unir todo o povo junto, e vão tudo junto, inclusive os pastores vai junto. Falei, mundo velho sem porteira. E eu nem sequer estava sabendo disso. Aí o que acontece? Se ela não me procura, daqui a pouco já estava dizendo, não, eu vou também, quando tinha pensado no dia do encontro. Ué, pastor, cadê o ônibus que o senhor tinha fretado? Não estou sabendo de nada, não vi nada, e ninguém me falou nada. E a pessoa às vezes não faz isso porque quer fazer. Às vezes ele ouve parafuso e ele entende ruela. Vocês estão compreendendo? Às vezes uma droga mexe com a cabeça da pessoa. Sem contar transtornos mentais, que existe também, é uma doença. Então você tem que vigiar o que você ouve. Você tem que vigiar o que falam para você. Você tem que tomar cuidado. Tem que se precaver. Tá bom, meus irmãos? E sem contar essas mudanças. Agora, o que leva um homem a deixar sua esposa? Está tudo bem, depois ele começa a deixar. Ele começa a choramingar porque ele está numa fase difícil, mudanças de hormônio. Ele vai pôr na cabeça que a mulher não ama mais ele, que a mulher já não gosta dele como gostava antes, porque a mulher dá mais atenção para os filhos do que dá atenção para ele, não ama mais ele, porque eu vou embora dessa casa, porque eu sou imprestável, porque é isso, porque é aquilo outro, e ele não sabe que ele está um pouquinho de hormônio que injetasse nele, ele acordaria amando minha querida para lá, minha querida para cá. Por quê? Porque está tudo, a sua saúde está em cima. E aquela mulher que já acorda e já quer avançar no marido, se ele fala A, ela entende B, C,
e tudo, você está entendendo? E nervosa com todo mundo, se estressa com todo mundo, se irrita com tudo. Eu já não aguento mais isso. É verdade, claro que não está aguentando, está doente, está fora de si. Como é que vai aguentar? Não tem como aguentar. É só, se tem condição, buscar a graça de Deus, faz um check-up, faz um exame para ver como é que estão os hormônios. Se tiver falta de hormônio, coloca os hormônios. Louvado seja Deus por viver numa era dessa. É como eu te falo, essa era só não dá jeito para defunto, não é verdade? Mas o resto, pela misericórdia de Deus, você tendo um pouquinho de condição, você resolve. Você não está feliz? Sim. E viver uma vida feliz, uma vida tranquila. E quando o diabo vem para te bombardear, você tem saúde para raciocinar. Outro dia eu estava falando, irmãos, você já viu debate? Quando você for ver um debate, às vezes fala assim, mas pastor Paulo, onde é que o senhor aprende isso? Eu não aprendo, o Espírito Santo me dá. São coisas, são discernimento que se chama. Isso chama-se discernimento. Quando você vê debates de político, e você vê que um político está falando e o outro fica com aquela risadinha sarcástica, o que ele está fazendo? Ele está provocando o estado nervoso no outro. Porque você está falando com uma pessoa, e a pessoa fica olhando para a sua cara, balangando a cabeça e rindo, e diz, não faça isso com a tua mulher, não faça isso com o teu esposo, que você vai agitar os nervos dela. E aí o que acontece? Ele sabe, se a pessoa tem um pouco de entendimento, ele sabe que se deixar o outro nervoso, ele não vai raciocinar correto. Uma pessoa nervosa, agitada, ela não consegue raciocinar correto como ela raciocinaria calma. Estou entendendo? Então você não se deixa levar por isso. Se você estiver num assunto e alguém te ignorar, te ignore, mas você não perca a paz, não perca a tranquilidade, porque se então a pessoa termina te vencendo. Daqui a pouco você fala coisa que não tem nada a ver, aí ele vai continuar rindo ainda. Aí você o que faz? Você não consegue vencê-lo, você quer avançar nele. E aí onde é que saem as brigas? É onde mulher taca saco de pão no peito do marido, é onde é que taca isso, taca aquilo, eu não aguento mais, você me respeita, e vira aquela confusão. Mas por quê? Tudo falta de saúde. E alguém espertão, tá? Fica aquelas risadinhas sarcásticas, deixa a outra nervosa, quando deixa nervoso, perde o raciocínio. Fica num estado que perde o raciocínio. Uma pessoa nervosa não raciocina correto. Se você vai se habilitar, o que o instrutor fala para você? Calma, calma, calma. Se você não calmar, você não consegue concentrar. Amém? Podíamos entrar em tantas coisas, mas aprenda isso em nome de Jesus. Amém? Outra coisa, tem pessoa que pensa que quando ele recebe o Espírito Santo, todos os problemas da vida dele vai ser solúvel, não tem mais problema. Você está cometendo um grande engano. Se você não sabe, seu profeta era um homem temperamental, era um homem nervoso. Tanto é que eu vi um testemunho da esposa de Billy Paul falando, a irmã Lois, que disse, o irmão Bill, ele era nervoso, extremamente nervoso, mas ele conseguia se controlar. Billy Paul conta um testemunho que uma vez eles estavam num restaurante, e eles estavam comendo, ele, a sua esposa, e o irmão Branham, e parece que uma filha do irmão Branham, e sentou dois rapazão fortes assim na mesa do lado, e começou a falar abobrinhas, e dar risada. O irmão Branham, com 1,50 m e pouco, levantou da cadeira dele, foi lá, bateu no ombro do rapagão, e o Billy Paul coçou a cabeça e falou assim, Deus tenha misericórdia. Agora, bateu no ombro dele e falou assim, por que você não aprecia essa comida tão saborosa e enche a sua boca, que essa comida tão preciosa, e para de ficar falando asneira? O rapaz olhou para ele, baixou a cabeça, comeram o rabo, pegaram e foram embora. Agora, ele tinha autoridade de Deus, mas ele não tinha suficiente graça para suportar aquilo sem levantar e falar. Isso é a atitude de uma pessoa temperamental. Tem pessoa que ele não suporta, ele tem que pôr aquilo para fora. Estou entendendo? Mas aquilo já está na pessoa, aquilo já veio na pessoa. E ele procurou um médico para isso, eu não tenho tempo para ler para vocês. Nas asas de uma pomba branca, parágrafo 153 a seguir, depois vocês que têm a mensagem quiserem ler. Ele não sabia porque ele era tão daquele jeito, que inclusive causava até problema no seu estômago, uma gastrite nervosa.
por causa do seu estado nervoso. E o médico ele explicou para ele que o seu pai era irlandês e a sua mãe era índia. Então aquilo fez com que ele viesse ao mundo com aquele temperamento daquele jeito. Mas ele não tinha o Espírito Santo? Mas o Espírito Santo não muda isso. O Espírito Santo te dá controle sobre isso. Amém? E coloca em você, no seu espírito, a natureza de Cristo. Mas a sua parte física, ela ainda continua em muitas coisas. Estão compreendendo? E aí ele segue falando. Vocês têm um tempinho para me ler? Então vamos lá. Os irmãos Maio, no dia seguinte, me examinaram e disseram: seu pai era um irlandês, ele bebia. Sua mãe era uma meia índia, e isso fez de você um mestiço. Então você é tão nervoso até o ponto em que você nunca se livrará disto. Disse: por um outro lado, você é sadio. Porém isso é algo que na alma que está fora do controle do homem. Então estão entendendo? Está fora do controle do homem. Disse: eu disse, quando um homem morre, você não pode impedir uma autópsia, porque a sua alma se foi. Ele disse: bem, assim você nunca se livrará disso. Então nós temos que aprender a conviver uns com os outros da forma em que somos cada um. Por isso que a Bíblia diz: suportai um ao outro em amor. Você casa com uma mulher brava, uma mulher temperamental, e você quer que ela mansa do dia para a noite? Não tem jeito. Você tem que aprender a conviver com aquilo e orar e trabalhar e buscar controle. O homem também da mesma forma. Você sabe que o camarada é bravo, ele sobe a serra com facilidade, então ajude ele, ore com ele. Amém? E aquele sujeito disse, meu amigo médico disse: meu pai tinha isso. Ele morreu com cerca de 85, 90 anos. Em algum lugar ali, ele disse, um dos 2 meses antes da sua morte, eu o examinei, ele teve por toda a sua vida. Ele tinha isso, disse, esse mal. Algumas pessoas, disse, eles pegam isso, são bastante mal-humoradas. E às vezes a gente não entende. Tem pessoa que é difícil você ver ele bem-humorado. Sempre com aquela cara de, como quer dizer, não fale comigo, pelo amor de Deus. Disse, este é o tipo de condição que te mataria. Você tem que aprender a viver, lutar contra isso. Estão entendendo? Disse ele. O outro tipo, com a mulher, na menopausa, elas choram. É isso mesmo, irmãs? Chora? Só uma disse amém, as outras não choram. Você tem o tipo que é como que um sentimento de fadiga. É isso correto? Amém. E o medo de saber que ela está na menopausa, né? Irmã, isso é normal, né? Disse, os antigos costumavam chamar isso de melancolia. Isso não o deixa. Disse, quando aquilo te atinge, o seu estômago fermenta, você simplesmente fica contrariado. Falando do irmão Brana. Mas eu disse, mas Senhor, eu nada faço. Disse, eu sou feliz. Disse, está bem. Isso é como tirar de um saco de surpresa. Disse, você sempre terá isso. Oh, que coisa, disse ele, desalentadora. Mas é a pura verdade. Tá bom, meus queridos? Aprenderam alguma coisinha nessa noite? Vamos se conduzir melhor agora? Então tá, quando você vê que as coisas estão perdendo o controle, a primeira coisa que você tem que fazer é saber se você está em perfeita saúde. Porque às vezes não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com você, é falta de saúde mesmo. E mexeu no seu estado nervoso, acabou com você. É por isso que é comprovado que, por exemplo, uma palestra dessa daqui de 1 hora corresponde a 8 horas de serviço. E eu só fico movendo aqui, ó, né? Mas aí ajunta o dom, juntamente com o esforço mental. E aí o que acontece? O organismo tem que liberar energia para tudo isso funcionar. E esse desgaste é o que corresponde depois ao cansaço. E tem pessoas que falam, está cansado, mas o que ele fez? Um dia um irmão disse isso. O pastor disse, está cansado, mas o que o pastor faz? Vai para ali e vai de carro, né? E só fala, como assim cansado? Tem coisa que a gente tem que rir. Como assim cansado? Aí me dá um lance assim, ô miserável, ocupa o meu lugar para você ver. Irmãos, miserável é uma expressão, tá bom? Eu não estou falando miserável, ô seu miserável, não, aí já é diferente.
Aí faz que nem aquela carta, não é? Vocês lembram da carta que o filho sempre escrevia para o pai? Mas um dia o pai estava nesse estado agora, estava na andropausa, estava desgastado. E ele estava com falta de dinheiro. Ele estava estressado porque as responsabilidades não tinham chegado e ele não tinha dinheiro. E aí recebeu uma carta do filho que estava na faculdade. Aí a mãe foi lá e disse: não, me dá essa carta aí. Aí ele pegou a carta e na carta ele dizia assim: mãe, fala para o pai mandar dinheiro. Manda dinheiro, pai, porque eu preciso de dinheiro para pagar os compromissos desse mês. Aí ele pegou a carta e começou a ler. Quando chegou na parte de dinheiro, ele levantou da cadeira e disse: quem que aguenta isso? Quem que aguenta isso? O que foi, homem? Pai, manda dinheiro, pai, manda dinheiro, pai, eu não aguento mais isso. A mulher pegou e falou: deixa eu ver. Não, bem, cadê o ponto de exclamação aqui? Não é assim que ele escreveu. Como é que escreveu então? Ele está dizendo assim: pai, a vírgula aqui, ó, manda dinheiro. Ele não falou: pai, manda dinheiro, pai, manda dinheiro. Ele disse: pai, manda dinheiro. A mãe ajeitou. E era o jeito assim: pai, manda dinheiro. Amém? Agora, se eu te chamo de miserável dando risada, eu estou brincando com você, né? Alguns têm outra maneira de dizer. Agora você dizer assim: seu miserável. Aí diz assim: nossa, o pastor saiu na carne. Vamos nos pôr de pé? Você tem uma palavra de agradecimento? Levante suas mãos. Deus Todo-Poderoso, me ajude, Senhor. Eu preciso de saúde, eu preciso de vigor, saúde mental, saúde física, Senhor, e a mais especial é a saúde espiritual. Cura as nossas almas, nossos espíritos, como também o nosso psíquico, a nossa carne, tudo que for necessário, que é preciso de oração, meu Deus, que é preciso de poder. Ajude-nos a orar por isso, melhor dizendo, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo.